Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, também transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Agora, candidato volta a perguntar para candidato. Vejam as regras. Um mesmo candidato só poderá responder uma pergunta. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto para tréplica. De acordo com as regras, os candidatos vão perguntar na ordem inversa do sorteio do segundo bloco. Quem perguntou por último começa agora. Por isso, o candidato Zé Fernando pode escolher e fazer a sua pergunta. Eu escolho o candidato Hélio Costa. Hélio Costa, Minas Gerais, hoje, o maior problema, de acordo com as pesquisas, é a área da saúde. O governo de Minas investe menos do que o preconizado na emenda 29 e o governo federal também. Eu gostaria de saber do senhor qual a proposta que o senhor tem para a saúde dos mineiros. Candidato Hélio Costa, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Quando a gente fala da saúde, a gente fala em cuidar das pessoas. Esse é o problema que nós estamos tendo, lamentavelmente, no nosso Estado. A saúde tem que ser absoluta prioridade. Os nossos hospitais regionais que nós estamos propondo dentro da nossa campanha vêm exatamente de encontro a essa necessidade do Estado. Cada região de Minas tem que ter um hospital com alta complexidade, capaz de realmente resolver os problemas que hoje são trazidos para Belo Horizonte, para os hospitais. Acabar com as filas, pagar bem o profissional da área. E, sobretudo, nós temos um projeto que eu, como senador, voltando no dia 4 a Brasília, para terminar o meu mandato, eu vou continuar, que é a proposta do Fernando Pimentel, de fazer o ProUni Saúde. Nós temos muita dificuldade de arranjar médicos para as cidades do interior. Ninguém quer ir, lamentavelmente ninguém quer ir. Então, nós vamos fazer a bolsa de estudos para o estudante de medicina e ele vai repor este custo da bolsa voltando para a sua cidade, para a sua comunidade, onde ele vai prestar 3 anos de serviço como médico à sua cidade, para o seu povo, à sua gente. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer, sim, uma completa remodelação dos hospitais existentes, porque os hospitais estão todos com os seus equipamentos precisando de modernização, precisando de recursos. Os hospitais estão sem custeio. Muitos estão quase fechando por causa disso. Muito obrigado, candidato Hélio Costa. Agora, Zé Fernando tem 1 minuto de réplica. Governar é priorizar. Como prefeito, investir de 20% a 25% do orçamento do município em saúde. Tive a oportunidade de administrar também um hospital regional que atende a mais de 35 municípios na região do Centro-Nordeste de Minas Gerais. O nosso compromisso, no primeiro dia de governo, é implantar a emenda 29, independente de aprovado ou não no Congresso Nacional. Hoje, Minas investe em torno de 7,5% do seu orçamento em saúde. O nosso compromisso é investir 12%. Serão mais 800 milhões de reais em investimento direto na saúde dos mineiros. Portanto, governar é priorizar dentro de uma visão de regionalização do sistema de saúde que eu já tive a oportunidade, como prefeito e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Nordeste, administrar um hospital regional. Esse é o nosso compromisso, investir 12%, no mínimo, do orçamento público do Estado de Minas Gerais em saúde. Obrigado, candidato Zé Fernando. Candidato Hélio Costa, 1 minuto de tréplica. Nenhum governo, nesses últimos 15 anos em Minas Gerais, fez o repasse dos 12% para a saúde, e mesmo depois da emenda 29 ter sido aprovada, não está regulamentado, ninguém conseguiu passar os 12%. Todos nós vamos assumir este compromisso. Agora, é importante lembrar que o órgão que congrega os secretários de saúde de Minas Gerais diz que hoje as cidades estão arcando com 59% de todo o custeio da saúde. E isso certamente pesa nas cidades. O governo do Estado tem que repassar esses 12%. É um compromisso. O compromisso tem que ser assumido, tem que ser cumprido, porque é assim que nós vamos, por exemplo, reduzir a mortalidade infantil em Minas Gerais, que hoje está em 14,7%. É assim que nós vamos poder cuidar das pessoas, dando a elas um bom atendimento médico. É um compromisso que você assume e que nós assumimos também, o repasse dos 12%. Obrigado, candidato Hélio Costa. E pela ordem agora, o senhor pode escolher a quem perguntar. Eu vou perguntar ao Zé Fernando. O governo do Estado diz que paga um dos melhores salários aos nossos professores.
Na verdade, diz que é um dos 3 melhores salários. E agora, recentemente, a toque de caixa, para poder fugir de uma greve que durava 40 dias, conseguiu aprovar um aumento que não é lá essas coisas. Não tem um professor em Minas Gerais que entenda que este aumento resolva as suas reivindicações. O que você poderia fazer como governador para resolver isso? Candidato Zé Fernando, 1 minuto e meio. Minas Gerais tem hoje 1.661.000 jovens que não frequentam as escolas. E aqui, na região metropolitana, chegam a quase 400 mil jovens fora das escolas. O nosso compromisso é implantar a escola em tempo integral, valorizar, capacitar, criar o Bolsa Mestrado para o professor da rede pública estadual e remunerar dignamente. Minas Gerais pagou, nesses últimos 8 anos, o pior salário da região sudeste e o 8º pior do Brasil. Só depois dessa greve que houve a proposta do governo de mandar corrigir através de uma lei na Assembleia Legislativa. O nosso compromisso também é criar as escolas técnicas profissionalizantes estaduais para a nossa juventude. Esse é um modelo simples, escola em tempo integral, criar as escolas técnicas estaduais para a nossa juventude, valorizar, capacitar e remunerar dignamente o nosso professor, porque a educação é a base de uma nação. A senadora Marina Silva tem esse compromisso. No primeiro dia de governo da Marina será investido de 5% a 7% do PIB em educação. Ela própria fala que é o próprio milagre da educação. Portanto, a educação é a prioridade máxima do Partido Verde, como administrar tanto Minas Gerais como o Brasil. Obrigado, candidato. Réplica de Hélio Costa. Professor que está me ouvindo, que está me vendo, tem que pensar o seguinte: toda vez que o governo disser que vai pagar um bom salário, na verdade, você tem que perguntar por que não pagou antes. Teve 8 anos para pagar. Hoje, o professor de Minas Gerais não está sendo valorizado. Nós temos tudo isso para fazer, escola integral, temos que fazer a escola profissionalizante, tem muita coisa para fazer na educação, mas começa simplesmente, conforme eu disse, cuidando das pessoas. E é muito importante cuidar do professor, cuidar da professora. Eles é que cuidam dos nossos filhos, eles é que cuidam das nossas crianças. Ou nós cuidamos deles, ou, lamentavelmente, nós vamos ficar devendo. Social é isso, é saúde, é educação, é segurança. Por essa razão é que a gente insiste em dizer que chega de tecnocracia no governo. Dados do governo a gente tem no computador. Aliás, o meu computador é até bem mais novo do que de muita gente. Tem todos os dados também. Obrigado, candidato Hélio Costa. Seu tempo acabou. Candidato Zé Fernando, por favor. Eu pergunto a você está satisfeito com as escolas públicas? Seu filho aprende de verdade? Não existe educação de qualidade pagando o pior salário do Brasil e o 8º pior o pior salário da região sudeste e o 8º pior do Brasil. O nosso compromisso é com a educação, é o compromisso da senadora Marina Silva, ela própria é o exemplo e o milagre da educação. Ela que foi alfabetizada aos 16 anos de idade no Mobral, ela tem um compromisso atávico com a educação. É por isso que o compromisso do Partido Verde é investir 7% do PIB em educação. Por isso que é o compromisso nosso do Partido Verde criar as escolas profissionalizantes, técnicas para a nossa juventude, implantar a escola em tempo integral para que as crianças e os nossos jovens fiquem mais tempo dentro da escola e fora da violência. Capacitar, remunerar bem, dignamente o nosso professor. Não existe uma educação de qualidade remunerando mal e com o professor... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora o candidato Anastasia tem que perguntar para o candidato professor Luiz Carlos. Professor Luiz Carlos, continuando no tema da educação, nós temos em Minas um programa muito interessante de ensino profissionalizante para os nossos alunos do ensino médio da rede pública estadual, chamado PEP, Programa de Educação Profissional, que já está atendendo 137 mil jovens pelo estado afora. Eu tenho no meu plano a proposta de aumentar para 400 mil. Queria indagar a sua opinião sobre educação profissionalizante no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. Candidato Luiz Carlos, só tem 1 minuto e meio, por favor. Olha, candidato, eu tive a oportunidade de ler o seu programa de governo, né? Ele deveria até vir com manual, que parece mais aulas de geometria, né? De tantas redes integradas, transversais, verticais, horizontais, não sei o que lá mais. Mas é bom perguntar sobre o ensino técnico,
para perguntar, por exemplo, por que o Estado de Minas e o seu governo, né, está defendendo o ensino técnico, acabou de fazê-lo, mas está sucateando uma das instituições mais importantes do Estado de Minas, historicamente, de ensino técnico, que é a Fundação Caio Martins.